Oi, como você Oi, agora deu certo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bom, minha querida? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo super bem. E você, tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo bem. Tá Que ouvindo bem? bom, Que bom, né? prazer ter você aqui. Quero agradecer a sua participação, a todas as pessoas que estão entrando aqui na live. Muito obrigada. Como eu tinha falado, nós já tínhamos um projeto já desde 2020, que é uma entrevista com uma fã do Menudo, para estar aqui contando a sua história, né? E quem quiser contar a história, assim como a Paulinha vai estar contando hoje, é só mandar uma mensagem aqui, mandar um direct aqui para a gente e se inscrever, que nós já temos várias agendas já, entrevistas já marcadas aqui para os fãs estarem contando, que todo mundo quer saber um pouquinho aí, né? E isso é muito E bom. como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus, tô bem, feliz. Seguindo a vida, né, no curso normal, que a gente tem que seguir, né, as coisas. De resto, tá Sim, ótimo. Tá boa a imagem? que tá ótima, tá perfeita. Tá bom. Eu acho que a minha internet está um pouquinho travando, porque aqui o tempo está bem fechado. Quando fica ruim o tempo aqui, ela fica meio mais. Eu acho que está dando para me ouvir, né? Aqui também, o tempo tava um solzinho bacana, mas começou a ventar. Inclusive, eu fechei a janela, mas eu botei numa potência, porque aqui eu tenho duas qualidades de internet, a 2G e a 5G. Então, eu botei na 5G e fiquei na sala, porque a potência fica boa sem cair. Ah, sim, tá perfeita, tá perfeita. Então, eu vou começar aqui fazendo aqui uma pergunta para iniciar. Quando foi a primeira vez que você conheceu o Menudo? Você pode contar um pouquinho para a gente como foi? Posso. Bom, você diz conhecer pessoalmente ou quando eu comecei a conhecer e gostar do menudo? Isso, quando você, logo no início que você começou a conhecer e gostar, como que foi essa apresentação? Foi quando você viu eles pela primeira vez, foi aqui no Brasil, ou você já tinha visto antes? Como que foi? Então, eu tinha aproximadamente uns 12 anos. E aí eu estudava, né, aquela coisa toda. Eu morava aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Estácio. E aí eu passei numa rua que eu tinha que ir para minha casa e tinha uma senhora com uma banca vendendo revistas e tinha uns quadrinhos. Eu já tinha visto eles na televisão. E aí tinha esses quadrinhos, né? De cada um deles, assim, uns quadrinhos junto dele, que ela vendia também. Aí eu parei nessa banca e falei assim: ah, esse aqui é um grupo, né, que tá cantando, menudo. Aí essa senhora chamada Graça virou e falou assim: ah, é ele mesmo e tal. É... Aí eu falei assim, nossa, eu tô gostando muito deles. Eu vestida de roupa de escola, aquela sainha de prega, aquela coisa de criança, adolescente, né, super ingênua. Ela, ah, você gosta deles? Peraí que eu vou chamar minha filha e minha filha tá montando um fã-clube deles, que é a Aline, que eu digo que ela é minha amiga master, porque nós somos amiga desde então, né? Ela é a minha amiga mais antiga de todas elas, né? E aí ela me apresentou a Aline e dali, além de ter crescido uma amizade, uma irmandade entre eu e ela, porque a gente é irmã de verdade, né? E aí a gente começou a montar o fã-clube, começou a gostar de tudo. Aí começamos a decidir de quem que a gente ia gostar, né? Quem seria o nosso favorito, afinal eram cinco, né? A gente tem esses negócios, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, é muito difícil. Tal. Aí eu logo de cara gostei do Rei Reis, de cara. Do Rei Reis. Do rei. Eu não, porque assim, eu gosto de pessoas com cara de ingênuo. E para mim, naquele primeiro momento, quando eu olhei o rei, eu vi que o rei tinha uma carinha de ursinho, de menino ingênuo, sabe? Aí eu me apaixonei pelo rei. Aí eu falei assim, uau, é esse que eu vou gostar. E a Aline, na época, gostou do Hobby, hoje Draco, né? Gostou do Hobby. Então a gente Sim. ficou ali. Naquela, a gente começou a montar o fã-clube, começou a ligar para as rádios para ganhar brinde, para ganhar promoção. A gente comprava tudo quanto era revista. Eu deixava de lanchar no colégio para ganhar, para comprar, né, as revistas, as figurinhas, aquelas coisas todas deles. Mas, pasmem, eu não fui ao show do São Januário. Não fui. Naquela época, era muito, muito pobre. A minha mãe não conseguia, não tinha dinheiro para comprar o meu ingresso. A mãe da Aline comprou para elas e eu fiquei de fora do show.
E foi uma das piores dores do mundo que eu senti, porque elas estavam lá e eu não pude estar. Então eu não fui ao show do São Januário aqui. Eu fui somente depois, quando eles vieram já com a versão do Rick Martin, quando eles fizeram no Maracanãzinho aqui no Rio, né? E aí já tava também para o Rei sair, e aquilo já doía pra caramba, né? Já ficava meio, uau, o Rei vai sair, tá? Eu preciso ir nesse show. E aí eu juntei todos os dinheiros possíveis. Eu vendia bala, eu vendia figurinha, eu fazia de tudo. Eu guardava o dinheiro da merenda, tudo que dava, eu guardava para eu comprar o ingresso do show. E aí eu lembro que faltou um pouquinho de dinheiro. A mãe da Aline deu um pouco também do dinheiro e a minha mãe acabou inteirando o restante para eu poder ir para o show, entendeu? Foi assim o encontro com o Menudo na real, né? Entendi. Então você, na verdade, você conseguiu assistir o primeiro show deles, então. Você chegou a assistir. Conheceu e chegou a assistir o show. Na verdade eu assisti o segundo show deles aqui no Brasil, né? Não foi o primeiro, que o primeiro no Brasil foi o São Januário. Esse eu não fui. Eu fui pro do Maracanãzinho. Eu não fui pro show do São Januário. Então, na segunda vez. Mas assim, todos os lugares que eles iam, eu e a Aline a gente ia. Porta de hotel, Chacrinha, Xuxa, todos esses programas a gente se implantava lá na porta para poder tentar arrancar um sorriso, arrancar um tchauzinho. Muitas das vezes a gente não conseguia entrar nos programas porque a gente não tinha costa quente, a gente não tinha ninguém que ajudasse a gente ia por conta nossa mesmo. E aí a gente ficava na Sim, porta, ouvindo da porta. Ai, menina, como a gente era sofrida. Então foi esse primeiro momento, assim, de estar perto do Menudo, de conhecer o Menudo e começar a deixar eles fazerem parte da minha história de vida, né? Que eu carrego até hoje, não adianta. É uma marca bem forte na nossa vida, né? sim, sim. Muito, muito legal mesmo. É. E você já falou, né, o menudo que mais te chamou a atenção, também falou que esse foi o primeiro show ou depois de um tempo aí, você conhecendo e sendo fã do menudo, você participou de mais algum show deles? Então, Você daí não foi em perdi mais shows? show. Depois daí não perdi mais nenhum show. Fui aos shows, todos os shows Sim, de gala. A gente ia para todos os shows que dava pra gente aqui sempre no Rio, né? Então daí então eu não sim. perdi mais nenhum show. E aí eu lembro que quando o Rei saiu definitivamente, eu falei que eu não ia ser mais Menudete. Eu não gostava mais do meu, que eu não queria mais gostar do Menudo, porque o meu favorito tinha saído. Eu não gostava, eu não queria gostar de outro Menudo. Imagino. Para, mas quem substitui ele é maravilhoso. Olha a voz dele, não é, não é. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. Até que teve um dia, literalmente, eles foram num programa que eu acho que foi no Gugu. E aí eles cantaram Em São Juan Me Apaixonei. Foi a primeira música de trabalho com a entrada do Raymond. Quando eu ouvi aquilo, eu não sabia se eu chorava, porque eu já me apaixonei de cara por ele quando eu escutei essa música. Eu não sei se eu me apaixonei pela voz, pelo sorriso, pelo jeitinho dele meigo que ele tinha. Aí eu falei assim: ninguém mais gosta desse menudo, porque só eu que gosto dele. Eu impus que eu era a fã número um do Raymond. Ponto. E ninguém, quando os outros falavam assim: ah, o meu favorito é o Raymond. Mentira, não é nada. Mentira, porque ele é só meu, ele é meu, ele é meu. E aí foi isso. Aí a Aline costuma dizer que ela tem um monstro dentro de mim. E eu me apaixonei definitivamente e daí então não larguei mais. E aí começou aquela saga de eu botei na minha cabeça, um dia na minha vida eu vou abraçar o Raymond. Um dia na minha vida eu vou conhecer o Menudo. Um dia na minha vida eu vou chegar perto deles, eu vou dizer o quanto eu os amo, o quanto eles fizeram parte da minha vida, o quanto eles atravessaram um momento muito difícil da minha vida comigo, porque foi, assim, claro, Deus acima de todas as coisas, mas eles me fizeram atravessar um momento muito difícil, um transitório meu de 14 para os 15 anos, foi um momento extremamente difícil. E assim, eu posso dizer que a minha alegria era eles, sabe? Era a esperança que eu tinha, Imagino. né? Era isso. Que lindo, olha só, né? Que história linda, né? Você contando, porque na verdade eu já tinha elaborado uma pergunta aqui, que eu ia perguntar como foi que você conheceu o Raymond,
o Rei Azevedo, você já falou, né? Foi assim que o Rei saiu, você teve essa oportunidade, né, de e sempre acreditando no sonho que é possível, que é você lutar, querer, poder e conseguir, né? Que a gente sempre fala, né? É verdade. E, e as palavras têm poder mesmo, né? E você conseguiu realizar o sonho. E o Raymond, conta pra gente como que foi aí quando você teve a oportunidade de estar pertinho dele, de conhecer ele pessoalmente, você foi numa convivência, como que foi? Não foi numa convivência. Foi algo assim também bem inusitado, né? É, alguém falou para alguém que comunicou para mim, para a Aline, que eles estavam vindo ao Brasil em 2004. Aí eu falei assim, oi? Como assim? Quem vai vir? Quem não vai vir? Né? Porque, assim, a gente acompanhou a vinda do Roy, a gente acompanhou a vinda do Rob, que na época era Rob. Algumas vezes a gente foi no hotel, aquela coisa toda. A gente, muitas das vezes, acompanhou a vinda do Rick Martin para o Brasil, né? E a gente ia para a porta de Sim, hotel, para alguns eventos, aquela coisa toda, né? Mas o sonho meu mesmo era de conhecer o Raymond, né? Ainda não tinha morrido a esperança de conhecer o Rei. Voltando rapidinho nessa questão do Rei, quando o Rei fez o show solo dele aqui, também no Maracanãzinho, a gente ganhou ingresso na rádio, eu e a Aline. Na verdade, a Aline ficou ligando, eu tinha uma prova no colégio, eu fui fazer a prova, quando eu voltei, a Aline não parava de pular e falou assim, eu ganhei o ingresso ao dobro, nós vamos pro show do Rei, nós vamos pro show do Rei. A gente se arrumou rápido e a gente partiu pro Maracanãzinho só nós duas. Eu tinha 14 e a Aline tinha 13. Éramos duas crianças, naquela época a criança não se andava muito. imagino. Hoje as jovens andam muito mais sozinha. E a gente correu, a mãe dela, vai, vai, vai. Aí a gente foi embora, deu dinheiro pra gente, a gente correu pra lá. E aí a gente tava lá assistindo o show, curtindo, chorando. E eu lembro que eu falei assim, entre onde nós estávamos, tipo uma arquibancada, e o palco, tinha uma descida, como se fosse um tobogã, sabe assim? Uma rampa. E eu falei assim, Sim, Aline, eu vou beijar o rei. Ela, mas como que tu vai beijar o rei? A gente tá aqui em cima. Eu falei, olha só, você me dá o braço, eu vou descer nessa rampa e eu vou escorregar e vou sair lá no palco. Ela, você é louca, você vai morrer. Você vai morrer. Eu falei, não vou morrer, eu vou conseguir, vou abraçar, vai ser um choque para todo mundo. A fã que desce no tobogã do palco para abraçar seu ídolo. Mas a Aline não deixou. A Aline é meu lado sã da minha vida. E aí ela não deixou eu escorregar, sabe? Ela não deixou eu descer ali, mas eu queria muito descer naquele tobogã. Mas e a gente foi pro show dele na carreira solo, que foi um dos shows mais lindos que eu fui na minha vida, né? As músicas são muito bonitas, até hoje eu ouço, né? E aí, voltando, né, pro conhecimento o dia que eu conheci o Raymond, foi em 2004. Aí informaram que eles tinham criado um grupo chamado La Reunião. E aí eu falei assim, e quem vem? Aí eu fiquei assim, quem vem? Ah, vem o Roy, vem o Raymond, tá, eu já conhecia eles. Vem o Anthony, vem o Caleb e vem o Andy. Não, Roy, Raymond, Ruben, Anthony e Andy. Aí eu falei assim, uau, caramba, ainda vem os meninos do MDO, vem os meninos da Era de Ouro de Menudo, Roy Reino, vem o Ruben, que ficou nesse intervalo aí, né? Eu falei assim, uau, então a gente vai ter aí uma mistura de gerações de Menudo. E aí, quando eles chegaram no Brasil, quando marcou, tiveram a data certa, a gente foi para o aeroporto recepcioná-los. E aí, chegamos lá no aeroporto, eles chegaram. Quando eles chegaram, eu não tive chão. Eu não... Sabe quando o seu pé flutua e você não tem noção do que está acontecendo? imagino. Eu não. Eu lembro bem, eu lembro dessa cena como se eu fechasse os olhos e pudesse ver. Eu lembro que eles vinham com muitas bagagens, os meninos, vinham algumas outras pessoas, né? O pessoal da produção que estava acompanhando eles. E aí eu lembro exatamente o momento que o Raymond veio na minha direção. E eu não tirava os olhos dele, era como se nada mais à minha volta tivesse existindo. Não existia mais nada nem ninguém. Era como se só existisse ele e eu ali no aeroporto. E eu falei assim: eu não acredito. E eu vou ser a primeira a dar um abraço nele. E dito e feito. Eu fui na direção dele e ele veio na minha direção sorrindo, super simpático, assim, meio tímido, mas super simpático. E eu lembro que a gente deu um abraço, mas a gente deu um abraço, mas tão gostoso. Oi, lindona! Oi, Oi, Paulinha, tudo bem? Tudo bem? oi.
Bom, prazer estar com você aqui, querida. Boa noite, Prazer é Marta. meu. Tudo bem, Boa Marta? Boa noite, Damar. noite. Ai, que bom. Cheguei correndo, falei, vou entrar, que eu não vou perder essa live por nada. Deu certo, deu tempo. Que Obrigada pelo bom. carinho, pelo Deu. convite de vocês. Está sendo muito especial. Muito obrigada. Aí eu lembro que ele parou, olhou para mim, aí eu olhei para ele e falei assim: Eu te amo. Aí ele olhou para mim e falou assim: Eu sei. E me abraçou. E aí, o mais engraçado é que, tipo, eu sou meio que inconveniente. Ele me abraçou e daí eu não queria mais largar o homem, né? Pra onde eu ia grudada nele, pra onde ele virava, eu ia grudada nele. Até que teve um momento que alguém falou assim: Meu filho, porque eu levei os meus 2 filhos para vê-los também, para conhecer. Meus filhos precisavam conhecê-los. Aí meu filho falou assim: Mãe, ele quer falar com outras pessoas. Eu falei: Mas ele tá aqui comigo. Não, mas mãe, ele quer falar com outra pessoa. Aí eu larguei ele um pouquinho, mas aquela dor. Aí eles entraram para a sala VIP do aeroporto internacional aqui do Rio. Nisso que eles entraram para a sala VIP, algumas pessoas começaram a entrar e uma pessoa falou assim: Você também pode entrar. E eu entrei para a sala VIP com meus filhos. Eu falei assim: Gente, eu não acredito que eu estou na sala VIP com 5 menudos, com 5 ex-menudos atuais lá reunião. Eu me senti assim na nuvem, sabe? Nas nuvens. E aí a gente ficou ali, eles começaram a dar autógrafo, a falar, a fazer reportagem, porque tinha uns repórteres lá, né? Falando com eles e tudo mais. E aí eu lembro que o Raymond pegou uma garrafa d'água, e aí ele olhou pra minha cara e falou assim: Você quer? Aí eu falei assim: Quero. Aí ele pegou, me deu uma garrafa d'água, e aí e eu sentei do lado dele. E tipo, ele falou assim: Eu olhei pra ele, eu posso sentar aí? Ele falou: Pode. E aí ele sentou ali. E era como se realmente não existisse mais ninguém, porque a gente ficou ali conversando como se a gente fosse 2 melhores amigos. Nada mais existia. Era eu e ele, eu e ele. E, tipo, eu tirei foto com os outros. Mas, assim, ele estava sozinho, eu ia lá e ficava perto dele. Era como se um imã me atraísse para perto dele, sabe? Eu não conseguia desviar os meus olhos para ali. E dali, desse dia em diante, nasceu uma linda amizade. Assim, eu vi que o meu coração sempre foi. Ele sempre foi o meu favorito, na verdade. Impressionante isso, sabe? Eu tinha, Imagino. mas ali, assim, naquele primeiro encontro, naquele primeiro. A gente teve um olhar assim, pá, tipo, eu amo você, eu sei. E aí eu falei: Uau, eu tô diante do meu ídolo, do cara que eu escutava as músicas. Quando eu estava na cama de hospital, eu ficava ouvindo. Foi um momento difícil, mas eu não quero falar disso, porque hoje é dia de alegria. Mas nesse momento difícil da minha vida, era a voz dele que eu ouvia o tempo todo. O tempo todo. E eu estava ali, aos 35 anos, na época, 36 anos de idade. Não, 35. Eu estava ali, diante de alguém que eu amava e que faz. Eu não vou dizer que fazia, mas faz parte da minha história de vida. Então, esse foi o nosso primeiro encontro, cujo qual gerou essa foto, né? Gerou essa foto. Aquela foto que a Ai, gente que tem do linda. nosso Ah, banner. aquela foto do banner. Essa foto ficou muito linda, linda demais. Demais, é um momento muito especial. Aí a minha amiga Flavinha, que foi para Porto Rico, né? Lá passear, conhecer lá o espaço do Draco. E aí ela trouxe esse porta-retrato e me deu de presente. Ela falou assim: É para você colocar aquela foto bonita que você tem com o Raymond nele. E ela fica perto da minha cama o tempo todo. Essa foto aqui eu já mudei várias vezes, mas ela é a minha foto de cabeceira de cama, sabe? Literalmente é essa foto. Então foi assim, Linda, linda o mesmo. encontro. Aí a gente depois se encontrou novamente. Aí eles ficaram aqui um tempo. Aí onde eles estavam, a gente sempre ia. No hotel que eles estavam, a gente sempre ia. Eu ainda fiquei 2 dias no mesmo hotel que eles estavam hospedados. Eu fiquei hospedada 2 dias no mesmo hotel que eles. Depois eles foram embora, foram para São Paulo. Aí, depois que eles foram para São Paulo, eu não fui na Trash de São Paulo, eu não pude ir, porque eu estava trabalhando. E, e aí a minha supervisora na época não me liberou, e aí eu não pude ir, só acompanhei mesmo depois pela internet, aquela coisa, o Orkut, né, naquela época. Acompanhei por ali, fiquei muito triste, mas eu não pude ir. E aí eles foram embora. E em 2005 eles voltaram. Quando eles voltaram em 2005, estava eu lá novamente no aeroporto. Sabe? Eles voltaram
quase um ano depois. Aí eu estava lá novamente no aeroporto, e aí o nosso encontro foi mais mágico ainda. Mais mágico ainda. Foi como se eu estivesse esperando a chegada dele e ele estivesse esperando eu estar lá para recepcioná-lo. Sabe? Foi algo desse tipo. Nossa, que história linda, que a gente ouve você falar assim, eu entro, assim, entra na minha mente e eu fico imaginando tudo o que aconteceu. Imagino que para você foi assim algo inexplicável, né? Uma coisa não É, tem nem explicação, sabe? é muito bom tudo isso. Tem. É uma sensação bem infantil que eu digo assim, porque a infantilidade é bem ingênua, né? Então, assim, os nossos encontros, vamos dizer assim, foram encontros ingênuos, infantis, que teve gostinho de algodão doce, sabe? Tipo, ele sabe que eu sou fã dele. E ele sabe disso, né? Ele demonstra isso. Eu acho que a forma que ele demonstra carinho é ele entender o quanto eu amo como pessoa, principalmente, porque depois disso tudo, né, a gente acaba tirando esse lado fã e acaba entrando Sim. no lado humano, né? Dentre muitas coisas que vai acontecendo, muitas histórias que vão acontecendo, entra o lado humano. E aí, hoje, o meu lado humano fala mais alto do que o lado somente fã, né? Hoje eu estou criando aquela página, porque aqui no Brasil o Raymond ainda não tinha Instagram aqui no Brasil dedicado para ele. Então eu estou lá com Odeveca, underline, Acevedo, underline, Raymond. Estou montando, estou criando. Eu pedi autorização para ele, né? Eu não faço nada do que a própria pessoa me autorizar. Então eu pedi autorização para ele, perguntei se eu poderia fazer, né? E eu fiquei muito feliz quando ele retomou com a vida artística dele, né? Ele sumiu um tempo e eu fiquei muito feliz Sim, de saber que ele está bem, que a vida artística dele, porque ele é extremamente talentoso. Não pode estar parado. Muito. O mundo precisa de artistas, verdade, pessoas talentosas como ele. Então, assim, eu estou muito feliz do com retorno. certeza. Entendeu? Que bom, fico feliz, Legal. muito feliz por você ter tido esse privilégio, oportunidade de conhecer o Raymond, e ele é o Raymond Rei Azevedo, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu ainda não tive oportunidade de conhecê-lo, espero o ano que vem ele estando no Brasil, eu quero vê-lo também, porque eu tenho um carinho também muito grande por ele, ele é uma pessoa fantástica, é um ser humano incrível, tem um coração maravilhoso, e eu imagino que para você por ele ter feito parte, como você falou, da sua vida, é muito importante, né? Você ter todo esse carinho, É. é muito, muito bonito, muita coisa linda, muita história linda. Eu sei que você tem muita coisa e eu queria, já que a gente falou do Raymond, sei também que você era amiga do Anthony, né? Você pode contar um pouquinho? Porque a gente sente muita saudade dele, né? Ele também era uma pessoa assim que tinha um coração de ouro. Eu tive a oportunidade de conversar com ele pelo Orkut algumas vezes, mas não o conheci em vida. Bom, Pessoalmente não pude conhecê-lo, mas consegui conversar com ele algumas vezes pelo Orkut. você bebeu uma água? Bom, falar de Anthony. Esse mês é bem difícil. Sim, Esse mês de setembro, para mim, nesses últimos dois, esse é o segundo ano, né? Eu lembro que quem me deu a notícia dele foi a Aline. Assim que quem me deu a notícia do rei foi a Aline também. Anthony, a gente se conheceu nesse mesmo dia que eu conheci o Raymond. E ele, ele chegou aqui muito sério, meio que. Ele era tímido demais, sabe? Assim, ele sorria, mas ele ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, que volume era esse de fãs, porque ele ainda não tinha vindo ao Brasil, né? Então ele ainda não tinha uma noção do que era o Brasil. Mas eu lembro bem que ele sentou na sala VIP, ele estava de touca, eu tenho uma foto do Anthony, e aí ele sentou assim no cantinho, né, do sofá. É essa foto aqui. Tá dando para ver? sim, linda essa foto. É. Ele sentou no cantinho assim do sofá, né?
E aí eu lembro que ele tava assim meio que olhando tudo. E aí eu cumprimentei ele, fiz foto com ele. Mas naquele primeiro momento eu não conseguia dar muita atenção. Porque naquele momento os meus olhos eram só para o Raymond, né? Aí passou um tempo, eles foram embora, depois eles voltaram. Quando eles voltaram, a gente começou a ficar um pouco mais próximo. É, todo mundo sabe, né? Não é segredo para ninguém, mas o Anthony e o Rubem moraram muito perto daqui onde eu moro hoje, atualmente, novamente, que é aqui na Tijuca. E aí a gente ia para casa da pessoa que eles moravam. Eles moraram um tempo no Leblon, né? E depois eles vieram morar aqui na Tijuca. E aí a gente sempre tinha festa, sempre passeava. E aí a gente começou a ficar mais próximo. E a gente ia à praia juntos. Aí eu ficava pensando assim, gente, eu vou à praia com eles menudo. É, é surreal isso, sabe? E aí começou a pegar uma amizade muito grande. Ele era como se eu fosse uma amiga para ele, né? Assim, uma amiga, ele criou, ele me chamava de mamacita, aí ele apertava minha bunda, falava que eu era toda durinha, e era uma zoação, era uma brincadeira, e ele era só alegria. Aí ele falava assim, porque eu quero comer isso, porque eu quero. Aí tudo que ele pedia, que ele queria comer, eu falava para minha mãe fazia. Eu morava na época, aqui eu moro no Rio, e eu morava num bairro vizinho, que era o Grajaú. Eu saía do Grajaú e levava comida para eles na Tijuca, porque eles que gostavam de comer feijoada, minha mãe fazia feijoada. Eles gostavam de comer panqueca, minha mãe fazia panqueca. Galinha ao molho pardo, minha mãe fazia galinha ao molho pardo. Eles só gostavam de comer comida brasileira, né? E aí a minha mãe fazia. Eu falava, minha mãe vai fazer para vocês. Aí minha mãe fazia. Claro que eu pedia permissão para a dona da casa, aquela coisa toda. E aí levava comida para eles e eles gostavam muito. Então, assim, era uma alegria muito grande estar perto do Anthony. A gente ria muito, a gente brincava muito. Ele adorava ir à praia, ele adorava. Eu acho que eu consigo ouvir o som das gargalhadas nele com as ondas do mar, sabe? Do tanto que ele amava ir à praia. Ele falava muito da filha dele, ele falava muito das pessoas que ele amava, da família, da mãe. Ele namorou uma brasileira e ele gostava muito dessa menina também. E eu lembro que quando ele foi embora, olha como é que a vida da gente é sempre coligada, né? O Anthony fazia aniversário no mesmo dia da minha mãe, 14 de dezembro. No mesmo dia, né? Praticamente. E aí, ele era muito espontâneo, né? Da forma dele viver, da forma... Ele era muito feliz. Ele era... Ele era alegria, o sorriso brotando na gente, sabe? A gente não ficava triste perto dele. E aí, nesse ano que eles moraram aqui, teve um aniversário meu, se eu não me engano, foi de 36 anos. A gente teve uma festa, um encontro com eles ali no Clube do América, umas amigas fizeram, todo mundo fizeram. E era exatamente o dia do meu aniversário, era um domingo, era o dia do meu aniversário. E aí, era só um encontro, mas eles resolveram fazer um pequeno showzinho em minha homenagem. E aí, umas amigas minhas, a Soraya, a Vânia, que mora em São Paulo, algumas outras amigas, compraram um bolo pequeno, para cantar parabéns para mim. Ele e o Rubem fizeram esse show. E aí, eles cantaram parabéns para mim e fizeram uma dedicatória linda. Algumas pessoas gravaram, mas eu não sei quem. Pena que eu não tenho essas dedicatórias. Mas foi impressionante, foi extremamente especial. Foram essas fotos aqui. Está dando para ver. Essa daqui. Sim. E essa daqui, o carinho deles. Né? E essa foto do Anthony, essa foto aqui é uma das coisas que ela fica dentro de um livro do meu diário, na verdade, que eu uso, que eu falo Conversas com Deus, né? E essa minha foto com o Anthony é uma foto que fica dentro desse diário. Porque eu tento superar, assim, né? A vida continua, mas ainda dói muito. Ainda dói. Imagina. Ainda dói demais. E aí eu fico tentando me perguntar por que tudo isso aconteceu. Mas talvez só ele sabe. Mas agora eu também tenho meu coração confortado, porque eu sei que agora ele está respirando.
né? Eu lembro que da última conversa que eu tive com ele, a gente se falava bem pelo Instagram e tal. E eu lembro que uns 6 meses antes, a gente conversou, ele estava online e a gente conseguia ver na época as pessoas online, né? E aí eu chamei ele, tudo bem? Não sei o quê, conversando. Aí ele contou algumas coisas, falou algumas coisas que ele estava passando, que ele tinha muita saudade do Brasil, que ele tinha vontade de voltar. Eu falei, volta, você tem minha casa, pode ficar na minha casa e tal. Ó, eu oferecendo minha casa para um ex-menudo, só eu mesma. Eu falei assim, volta e tal. Ele falou, eu tenho vontade de ir, você me recebe aí, fala com fulano. Eu falei, não, pode vir, a gente te recebe e tudo mais. E aí ele falou assim, eu ando um pouco sufocado. Eu falei assim, então vem tomar um banho de mar para você respirar, apesar de você morar em Miami, ter essas praias maravilhosas, mas vem para o Rio. Vem para o Rio, a gente vai para o samba, que não sei o quê, brincando com ele. Mas não deu tempo dele vir. Não deu tempo. Não deu tempo. Enfim, esse era o Anthony, nosso menino do Rio, mamacita. E esse é o nosso menino. É o que eu tenho para dizer para ele. O que eu guardo na minha memória é esse sorriso e o tom da voz dele, que ele falava alto, o tom da voz dele, sabe? E a alegria que ele tinha. É isso. Ô, Paulinha, Sim. Paulinha, e você estava aí falando que era surreal ir à praia, né, com ele. Aí eu tô aqui imaginando que eu sou que nem a Damares, você vai falando, vai ficando na minha cabeça, parece que eu tô lá, né? Aí eu fico pensando, mais do que isso, qual que foi a sensação de você, a sensação surreal de você estar vendo dois ex-menudos maravilhosos, talentosíssimos, cantando parabéns para você, fazendo surpresa. Como que é isso, gente? Eu não acreditei. Com toda sinceridade, Rubem também, sabe, assim, cara lindo. Que cara lindo. Sabe, assim, que coração fofo. Que doçura de ser humano é Rubem. Que doçura. E ver dois ex-menudos cantando parabéns pra mim, me abraçando, me pegando no colo. É surreal. Surreal. Eu tenho foto do Rubem comigo no colo. Olha isso. Ai, que lindo! Linda essa foto. O Rubem é um amor, Então, um assim, amor de pessoa. amor de pessoa. Eles faziam carinho dos meus filhos, eles tinham carinho pelos meus filhos, absurdo, absurdo. Né? Meus filhos sempre me acompanhando. Então, assim, é um privilégio mesmo. Eu posso dizer assim, é um privilégio da vida, sabe? Eu sou muito, muito grata por essa oportunidade, porque é uma oportunidade você ver ídolos do seu sonho de criança, de infância, de menina, né? Hoje somos mulheres adultas, eu sou avó, né? Mães, enfim, somos adultas, mas mesmo sendo adultas, a gente realizou um sonho de criança, né? E você vê ali dois ex-menudos cantando parabéns para você, foi muito especial. É, e um privilégio, um amor muito grande. Eu só senti amor naquele momento, sabe? O amor deles para comigo, porque eles poderiam muito bem não ter feito, não era obrigação deles, mas eles quiseram fazer isso. Foram eles que quiseram e falaram: a gente vai fazer. Ela merece, ela é nossa amiga, a gente a ama, ela é especial pra gente, sabe? E o tempo todo, eu lembro que o tempo todo durante a festa, eles vinham, me abraçavam, me beijavam, faziam carinho, me pegavam no colo, brincavam com os meus filhos. A noite hoje é sua, a noite é para você. Então foi impressionante, foi lindo demais. Imagino. É uma sensação assim. A gente fica assim, parece Indescritível. que. Você fica se beliscando. Será que eu estou sonhando? Será que realmente está acontecendo? Né? Principalmente porque está tão pertinho e estar com eles assim como se fosse familiar, né? Como se a gente fosse da família, né? Porque você contando assim, eu lembro do Roy, né? Quando a gente ele morou aqui em São Paulo, que a gente ia no shopping, que a gente estava sempre passeando, enfim. É muito. Não tem explicação, gente. Não tem explicação. Não tem. É sensacional. Que foi 2017, né? Que teve a festa aqui no Rio. Nossa, eu fui buscar o Roy no aeroporto, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele também. É um homem. Eu posso dizer que ele tem um ponto de interrogação
um ponto de interrogação, mas que a gente só deseja coisas boas para ele, né? Eu desejo muitas coisas boas para o Roy, porque o Roy, ele é uma pessoa que ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste da felicidade, ele não desiste da vida, ele não desiste de agradar as pessoas, ele não desiste das pessoas, ele é amável, ele é compreensivo, sabe? Ele é bom ouvinte. Então, a gente teve a oportunidade de ficar praticamente 2 dias juntos, né? A gente ficou na mesma casa, quando ele ficou aqui no Rio, a gente ficou na mesma casa hospedada, e a gente conversou bastante. Foi um privilégio também, né? Poder cuidar do Roy na noite da festa, e porque, na verdade, acabou que eu era a única pessoa, entre aspas, que naquele momento ali, né, que estava na casa com ele, que ele conhecia pessoalmente, né? E estava meio que tímido também, meio que inseguro. Eu falei assim, cara, você é um sucesso, você é um ex-minuto, você fez parte da época de ouro. Vai fundo, a gente está aqui para te ver, para te aplaudir, para estar do seu lado, você é maravilhoso. E vamos que vamos, né? E foi lindo, foi uma noite linda, foi uma noite extremamente agradável. Foram 2 dias, vamos dizer assim, muito especiais com a presença dele, ele sempre muito solícito, muito carinhoso. E é surreal, né? Também você ter ali essa amizade, você poder estar do lado e saber que a pessoa confia em você, confia em quem você é. Eu acho que, acima de tudo, é eles confiarem na gente. Porque a gente sabe que tira proveito, aquela coisa. Mas não, eu acho que o verdadeiro carinho, respeito que a gente tem é tão singelo, é tão ágape, tão ingênuo, que a gente não pensa num lado maldoso, nada disso. Eu, pelo menos, eu sou assim, né? A gente quer que eles se sintam bem e que eles vejam que nós somos pessoas que quer fazer eles felizes também. Né? É isso. Nossa, são histórias maravilhosas. Eu fico aqui imaginando, é muita coisa linda, você tem histórias lindas e, enfim, se você pudesse voltar no tempo e reviver toda aquela magia do Menudo, você voltaria? E o que você teria vontade de realizar realizar hoje que naquela época não foi possível? Se é que tem algo assim. Uau! Voltaria. Com certeza voltaria. Eu voltaria num momento que foi um momento extremamente especial. O Ralph já tinha entrado no grupo e eles foram para o Chacrinha, mas tinha tarde ainda, né? Eles foram para o Chacrinha. E eu lembro que estava chovendo, uma chuvinha pequenininha. E eu lembro que todo mundo estava entrando na emissora, e estava eu e a Aline ali do lado de fora, e a gente não conseguiu entrar, como todas as outras meninas entraram. A gente não conseguiu. As meninas tinham contato, eram filhas de artistas, eram pessoas com influência, eram pessoas que tinham dinheiro, e aí a gente não conseguiu entrar. E aí o ônibus do Menudo chegou. E aí aquela euforia e tal. Aí a gente lembra que tinha pessoas que nem gostavam de Menudo, mas sabia que era o Menudo que estava lá, estava causando aquela ruaça. E eu lembro que eu e a Aline, a gente queria ir para um lado, eu queria ir para um lado e ela queria ir para o outro. Ela queria ir para o lado do Rick Martin, porque nessa época ela já gostava do Rick Martin. E eu queria ir para o lado do Raymond. A gente queria fazer isso. E ela me puxava para um lado, não, Aline, o Raymond tá do outro lado, mas o Rick tá desse lado. E aí eu lembro que eu ficava assim, ai meu Deus, e o Raymond mandando tchau pra gente, e o Ralph mandando tchau. Quando eu vi o Ralph, Jesus, meu coração, porque ele era muito fofinho, ele era muito criancinha. E ele dando tchau pra gente se acalmar. E aí a Aline me venceu. Eu fui pro lado do ônibus, né? E aí o Rick pegou e olhou no vidro, botou a mão assim e falou assim pra Aline: eu te amo. Que lindo. E aí a gente ficou assim, ó. E a Aline ficou parada, tremendo. Aí o Aline, ele falou que te ama. Meu Deus do céu, ele falou que te ama. E assim, ele ficou olhando, ele olhou para a Aline, nos olhos dela e falou exatamente isso.
olhando no olho. Ele não desviou, não tinha ninguém do nosso lado, só tinha nós duas. E ele estava na parte de trás do ônibus, assustadinho, com aquela carinha dele de criança assustada. E o Ralph andando para lá e para cá. E aí, chama o Raymond, por favor. Aí ele chamou o Raymond. A minha cara, era muito tipo, pelo amor de Deus, eu quero ouvir isso também. E aí ele chamou o Raymond, aí o Raymond fez assim com a mãozinha, que ele dá tchau assim de vez em quando, né? Aí ele deu um tchauzinho assim com a mão, aí eu falei assim, eu te amo tanto, eu te amo tanto. E eu comecei a chorar e ele rindo, mandando um beijo pra mim. Aí eles desceram do ônibus, entraram, né? O segurança tudo cuidar. Aí a gente ficou lá fora triste, esperando eles saírem. E aí, um segurança viu nós dois tristes e botou a gente para dentro. Só que a gente ficou lindo. Não sei se vocês já foram no Chacrinha. Na época, no estádio Chacrinha, tinha uma parte que ficou ali, tipo, aqui chama cutia, né? Lá em cima, na coxia, né? Coxia não, coxia. Muito escondidas, mas engraçado que nessas andanças de Menudo apareceu uma filmagem exatamente desse dia deles lá no Chacrinha e aparece eu e a Aline nessa filmagem. Então, eu queria voltar nesse dia. Mas eu queria voltar nesse dia lá na primeira fila. Para poder ver eles pertinho. Então, toda vez que eu escuto Fica Bravo, eu lembro desse dia. Essa é a música que eu lembro exatamente desse dia. Do Rick falando que amava a Aline. E a Aline não estava falando que eu te amava, ele estava parado olhando para ele. E ele falou, eu te amo. E aí eu falei, e aí a gente ficou assim. Então, eu voltaria exatamente neste dia. Naquela época, da época do Menudo de Ouro, do auge do Menudo, eu voltaria exatamente nesse. Nossa, que sensação maravilhosa, né? O coração dispara, você ouvir da boca deles, naquela época, então, né, que a gente era inacessível, né? Mas ouvir um Eu Te Amo de um Menudo para nós, assim, é um privilégio, acho que é o melhor presente que uma fã pode receber. Nem que seja com o vidro fechado do ônibus, embaçado, mas ele falou. É verdade. O importante é que ele falou. Entendeu? Sim, com certeza, com certeza. Ele falou. Aí, então eu voltaria nesse dia. Esse dia foi bem especial. Por isso que outro dia que eu postei o vídeo e você comentou, né, que era um dia, foi especial para você que você estava, né, no... Foi exatamente isso. E é muito alegre o programa do Chacrinha era muito alegre, então quando tinha essas apresentações era muito divertido, todo mundo ficava alegre, dançava, era bexiga. Eu tenho muita saudade dessa época também. Eu também tinha muita saudade, era muito legal, era muito divertido. E essa foi o mais engraçado, eu lembro, talvez se eu visse segurança na rua, talvez até lembraria até hoje do rosto dele. Mas eu lembro que, porque só ficou do lado de fora praticamente nós duas, que era fã mesmo do Menudo, só ficou nós duas que não conseguimos credencial, que não conseguimos ser apadrinhadas, e ele olhou pra gente e falou assim, tem vocês quietinhas, e a gente entrou. E também teve um outro momento que foi muito especial também. Talvez eu voltaria nesse momento, mas também foi triste. Já era com o Sérgio já estava no Menudo. E aí, eles estavam aqui no Brasil, e eles saíram de algum lugar, alguma coisa do show de Tala, e estavam indo para São Paulo. E aí, eles foram pelo aeroporto de Santos Dumont. O aeroporto de Santos Dumont, ele é plano, ele é baixo. Então, você consegue ver tudo o que acontece ali dentro do aeroporto. Naquela época. Hoje, ele é um pouco mais fechado. E aí, tem a base da aeronáutica, a base aérea da aeronáutica, que o muro, na época, era super baixo. Então, estava eu ali, né, nossas amigas que andavam com a gente, do nosso grupinho, e a gente teve a brilhante ideia de pular aquilo. A gente vai pular, ou então a gente vai passar pelaquela porta de a gente vai sair correndo e a gente vai conseguir abraçar eles lá na pista, porque eles ficaram sentados na pista de voo. O voo deles era um jatinho particular, e eles ficaram horas sentados ali. Gente, é agora, vamos. E aí não só a gente, claro que teve outras meninas que teve a brilhante ideia de pular, de atravessar a porta. Eu não lembro exatamente como foi, só sei que a gente correu e a gente estava quase perto deles. Imagina uma cena de filme que eles estão sentados, conversando, brincando, daqui a pouco veio umas 10 garotas correndo na direção deles. Eles começaram a levantar e, ficarem desesperados. E aí apareceu segurança, apareceu o pessoal da base aérea naval, tudo para tirar a gente, cada homem que andou, catou cada uma menina. Uma menina foi botando para fora. Mas a gente quase conseguiu tocar neles nesse dia, porque a gente correu muito e a gente foi muito audaciosa. Entendeu?
Esse dia também foi bem legal, foi bem legal. Quantas aventuras, quantas emoções. Muitas emoções. Oh, só eu sei. Muitas emoções. Nossa, que incrível, que incrível. É como você falou, né? Eu tô aqui que nem imaginando, né? Falar essa questão de eu te amo, enfim, né? Eu sempre até comento com a Damares, a gente conversa bastante, que eu gosto muito de convivência virtual, né? Porque eu acho que é uma possibilidade que a gente tem de vê-los, né? Sim. E para mim, convivência virtual, ele tem que falar meu nome, aquele menudo que tiver, não, o MD ou o que seja, né? Falando, ele fala, é tudo, não interessa se é online, que você falou, né? Se tá com o vidro embaçado. É, Ele tá falando teu nome, né? Assim, é uma emoção que não dá para descrever. Para mim, assim, das emoções que eu já tive, né? Assim, essa de falar o nome é sempre a que me toca mais, porque é que nem você falou, né? Assim, ele tá falando teu nome, é para você, olhando para você, né? Não interessa se eu tô no Brasil, ele tá em Miami, mas assim, ele sabe quem sou eu, ele diz o meu nome, ele tá olhando para mim, né? Então, são experiências que eu tive incríveis também. Eu também acho que é fantástico. Imagina você, né? Se eu já acho incrível. Experiências virtuais, que dirá você que dá para escrever um é, livro, né? E é. eu creio que são experiências, assim como você está descrevendo, que são únicas, né? Assim, que nem você também estava... Eu estava fazendo uma analogia do que você falou. Tá, a gente hoje em dia, né, que nem eu já tô com quase 51, mas assim, aí você fala, muitas pessoas vêm até olham com um olhar preconceituoso, né? Fala assim, mas você já nessa idade, menudo e tal. Mas eu não sei se para outros ídolos, porque eu nunca tive um ídolo assim, né? Que eu gostasse tanto, que eu me identificasse tanto, que fizesse parte da minha história, que você falou. Porque menudo faz parte da minha vida, da minha história, né? Assim, é Verdade, uma coisa que é intrínseca, né? Tá gravado, tá verdade, impresso na minha vida, né? verdade. Escrito junto no livro da vida comigo. E aí eu fico pensando assim, aí você tá lá atrás, né? Tem toda essa emotividade, essa questão, né, que acalenta teu coração de uma forma que você nunca vai esquecer. Aí passa 30 e tantos anos, 38, 39, nem sei já quantos anos que passaram, e você tem a oportunidade de conhecer, ainda que não seja aquele que você mais gosta, né? Que no meu caso era o Rei Reis, né? Mas assim, eu falei com o Raymond, eu entrevistei, tive a honra de entrevistá-lo, né? E eu não gostava assim tanto, né? Não que eu não gostava assim, mas não tinha tanta, né, empatia, afinidade por ele, né? Até por conta de ele ser aquele menudo que ficou no lugar do rei, né? A gente tinha um pouquinho de, né? Mas E quando a gente... Pode falar. logo assim que ele entrou, desculpa te contar, eu já me apaixonei logo de cara, tá? Tipo assim, eu fiquei com aquele rancinho assim, ai, o rei saiu. Mas quando eu escutei ele cantando aqui no Brasil, no Gugu, a primeira vez, eu falei assim, por que eu fiquei com raiva dele tanto tempo? Ele é meu favorito. Então, foi rápido, foi rápido. Né? Assim, raiva eu nunca tive, né? Eu falei assim, eu não tinha simpatia, né? Assim, pra mim era, sei lá, uma coisa tão... Eu nem ligava, eu não lembrava que existia. Mas o que eu quero te dizer, eis que chega o dia em que eu vou entrevistar ele, né? Eu pensava que ia ser tranquilo, até por conta que eu, né? Que eu falei, não era o meu menudo favorito. E quando, eu nunca me esqueço, quando ele entrou assim na câmera, né? Que eu liguei, aceitei. Ele abriu assim um sorriso, pra mim parecia que o sol tinha vindo, assim, né? Assim, sabe quando te ilumina? Aham. Vento no cabelo. Eu Era fiquei. uma coisa assim, ó, tô até arrepiada, assim, de uma simpatia, né? Assim, incrível. Que nem você falou, talentosíssimo. Assim, eu não conheço com profundidade, porém, eu sou fã. Hoje eu posso falar até que eu sou fã dele, porque eu acho ele um ser humano incrível. Ele me cativou só de abrir a câmera com aquele sorriso. Porque a gente percebe quando a pessoa, né, assim, tá sorrindo porque precisa e quando ela tá sorrindo porque ela quer sorrir, porque tá sendo agradável aquele momento, né? Eu me senti assim. E assim, conversando um pouco com ele, que eu falei, eu não tive oportunidade de conhecer tanto, mas eu sou muito, tenho uma percepção muito boa das pessoas, né? Eu até falei para ele assim, até você pode me falar isso, que é uma dúvida, né? Assim, o rei me parece uma pessoa extremamente determinada, né? Assim, ele é um cara que projeta as coisas e vai, não tem medo, ele dá essa impressão. Isso eu só tive essa impressão no pouco que eu conversei com ele na minha live, né? Assim, então ele é uma pessoa que não espera, ele faz acontecer, né? Assim, um cara que batalha, que luta, que vai até... E isso tudo, assim, foi, nossa, assim, maravilhoso saber dele, né? Quer dizer,
tô falando, mas não tenho certeza se é tão assim, né? Foram as impressões que eu tive, né? Mas, assim, que me cativaram infinitamente, porque é um cara talentosíssimo, né? Assim, ele é ator, ele é produtor, ele é cantor, ele é pintor, ele é tudo, né? Assim, e aquele amor por tudo que faz, quer fazer bem feito, determinar. Então, assim, é incrível, né? Que nem você falou, falar de menudo é só, eu falo, né, Damaris, é só uma menudete consegue entender uma outra menudete, né? Porque Verdade. é o que eu falo, se a gente falar, a gente traz aquilo daquela época até agora, porque às vezes quando eu falei com o rei, eu fiquei com 14 anos de idade de novo, né? Então, assim, eu acho que diferente de qualquer outro ídolo, que nem eu falo, ser menudo é uma coisa que é especial, vai mais além, né? Assim, Verdade. é algo inefável, porque assim não dá para saber, entendeu? Só estando aqui dentro para a gente saber mesmo, né? Que nem eu tô falando, ao ponto de o Howie, hoje eu conheço o Howie, né? Assim, a gente, posso até falar que eu conheço com intimidade. E ele fala, Marta, ele até hoje fala, Marta, e eu fico assim, meu Deus, como é que eu sou do menudo que fala meu nome, né? Então, assim, gente, são coisas assim tão pequenas, mas pra gente, assim, pra você, pra dar mais, pra qualquer menudete, são além, assim, extrapola, né? Assim, além da dimensão que a gente tem de realidade, né? É verdade. Então, assim, quando você fala, eu acho que eu mesma, se fosse você, não andava, eu flutuava, porque são muitas lembranças, né? Boas. Por isso que eu estava ansiosa por essa live. E, assim, é bem exatamente isso que você falou. Eu sempre falo, né? Eu falo de Raymond, você suspeita, porque ele é o meu favorito. Mas hoje ele transpassa a questão, porque eu olho o lado humano dele, porque eu conheci o lado humano do Raymond. O lado do Raymond fora das câmeras, por trás das câmeras, por trás do artista, por trás do homem forte como produtor, como artista, como pintor, como cantor. Eu conheci esse outro lado, né? O lado do homem um pouco mais frágil, um pouco mais retraído, um pouco mais família. Não que eu tenha, ciúme, sabedoria sobre a vida dele. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu convivi em alguns momentos fora das câmeras. Mas falando desse lado artístico, ele é absolutamente, é o verdadeiro perfeccionista. Ele é. Não adianta, porque ele vai correr atrás. Ele é o tipo da pessoa que ele é muito parecido comigo. É daquela pessoa que não se importa com o que as pessoas vão falar. Sabe? Seja bom, seja ruim, mas que as pessoas, elas escolhem o que elas vão falar ou pensar sobre a nossa respeito. Ele faz, ele produz, ele respira a arte, ele respira o que ele faz, o que ele sempre produz. Então, ele pode ter ficado afastado por alguns motivos particulares dele, das mídias, e quando ele voltou extremamente gigante. Ele voltou só numa crescente, que é impressionante. Eu vejo o Raymond como uma pessoa que está sempre em movimento. Ele não fica na mesmice, ele está sempre em movimento. Ele tem conteúdo para a gente a todo tempo. Se a gente olhar, ele tem conteúdo, diversos tipos de conteúdo a todo tempo. Uma das coisas que eu estou absolutamente que ele conquista é a forma como ele se direciona para o seu público. É a forma como ele fala com o seu público. Ele fala conosco como se nós fôssemos a primeira pessoa que ele vai falar naquela manhã. Porque ele saúda, ele fala, ele pergunta se a gente está bem, como é que a gente está, se a gente vai. Isso é impressionante. E isso eu conheci do Raymond longe das câmeras. Ele é assim. Até melhor, até muito mais, sabe? Até muito mais, porque, claro, o lado artista dele, o lado profissional, tem aquelas barreiras, tem aqueles muros que tem que ultrapassar, tem algumas coisas que ele pode fazer, tem algumas coisas que ele não pode fazer, tá tudo bem. Esse é o lado, né, do que eles pagam o preço, né, por serem artistas. Mas, ver a sensibilidade dele como ser humano é impressionante. Também ver o outro lado de quando ele está bravo, também é impressionante, sabe? Então, quer dizer, você vê que a pessoa ela está sempre com uma crescente muito grande e que ele consegue circular por todas as bandas, as tribos, as gerações. O Raymond está alcançando novas gerações. Ele não tem um público só de menudé.
ele tem um público de nova geração. Então, isso me impressiona muito, por isso que eu vejo ele como um artista completo. Um artista que ele sabe circular todas as gerações de uma forma muito sutil e elegante, entendeu? É isso. Muito legal mesmo. É. Bastante. Qual que é o seu maior sonho, Paulinha? Proibido falar. Proibido falar, entendeu? Eu tenho menores de idade aqui. Paulinha, você nunca ouviu falar que sonho que se sonha, né, a gente realiza? Como é que é? Você tem que compartilhar. Fala de novo. Não sabe sua voz. Fala de novo. Você nunca ouviu aquele ditado que fala que sonho que se sonha junto realiza-se? Mas eu vou dizer então você tem que compartilhar. Esse sonho, eu acho que ele é só de uma pessoa. Tô brincando. Sim, tem sonhos que são somente de uma pessoa, porque cada pessoa tem um sonho, né? Às vezes a pessoa tem sonho de muitos anos ou mudou, depois que passou muito tempo, enfim. Mas eu também tenho um sonho. O meu sonho hoje, falando de sonho, se eu falar de hoje, bom, meu sonho hoje, claro, quero muito rever. Eu quero muito poder abraçá-lo. Quando ele foi embora do Brasil, eu fiquei muito mal, assim. Eu fiquei doente mesmo, com febre, triste. Foi difícil voltar à vida normal. O Mili morava aqui a vida toda. Então, toda vez que eu pudesse, instalava-se uma varinha de condom e traria ele de volta, né? Mas as coisas não né? Não temos uma vida. Mas hoje o meu sonho é muito poder ver de novo, abraçar, ter o show dele aqui com a gente. Eu não quero só uma conferência, eu quero que ele faça show, que ele cante pra gente, eu quero ouvir a voz dele. Poder desfrutar de alguns dias junto com ele, aquela coisa toda. E se falar de ex-menudo, o meu maior sonho é eu meu Deus. Olha, eu tô louca para conhecer o Rick Melendes, sabe? Louca, eu ainda não conheço. Para mim, o Rick Melendes é a lenda viva do menudo. Eu tenho muita vontade. Eu espero que um dia, ou ele vir para o Brasil, então se o secretário de modo vier mais pertinho aqui na Argentina, mas eu vou abraçar o Melendes. Eles estão vindo aí no Peru, acho que dia 28 de outubro, não sei se você viu, no Peru, eles estão vindo no Peru fazer show. Mas aí o Peru ainda tá, porque assim, tá anunciando tudo muito em cima, né? Mas assim, eu tenho dia 29 aniversário. Tá perto, né? Tá perto. Mas assim, se eu cismar, passar as 10 mil vezes ficar parcelado. É isso aí. Meu sonho é conhecer o Rick Melendes. E falando de menudo, de ex-menudo, meu sonho é conhecer o Melendes muito. Eu tenho um amor por ele também. Eu sei que. Acho que quando eu ver o Rick Melendes, eu vou morrer de rir. Ele é tão engraçado. Eu acho que eu vou ficar rindo o tempo todo. Mas assim, falando de sonho de menudo, é conhecer o Rick Melendes. Mas antes não, assim, equiparando, poder rever o rei. Logo, então pronto. Se Deus quiser, em março, né, ele está vindo aí para o Brasil. Finalmente, né? Finalmente. Não, eu vou pegar férias para esse momento. Vou pegar férias de trabalho para esse momento. Quero nada me perturbando na vida. Dá para você se dedicar, ir no aeroporto, ir no show, conversar bastante com ele, matar a saudade. Nossa. Uau! Parece até prepotência minha, mas eu vou matar literalmente saudade. Saudade muito grande. Imagino.
Quando você fica muito próxima de um deles, né, que tem a oportunidade de conversar muito e se tornar amiga de algum deles, você se apega mais ainda, né, do que quando você é fã. Então, quando você está um pouco, por exemplo, eles não estão tão perto, a gente sente muita falta, muita saudade, né, muito grande. Eu falo isso porque eu posso falar em relação ao Roy e ao Ralph, então eu tenho um amor, um carinho enorme pelos dois e sempre conversávamos muito, e quando sobra tempo aí a gente conversa ainda. Tem um carinho muito grande pelos dois, assim, que são, além de ser os meus dois preferidos, são meus amigos que eu amo e vou levar no coração para sempre. É isso, então para sempre. Para sempre. Né? E eles por você. Não, eles por você, porque olha, eu já tive a oportunidade de vê-los em convivência. E o jeito que eles falam cada mais é a coisa mais linda que tem, vocês não têm noção. Aquela coisa que chega a emocionar, acho que é palavra mesmo, porque é uma coisa. Ela até fala, não é. Eu falo, você olha por dentro de mim, é muito, uma coisa assim que brilha, assim, né? Essa coisa de amizade verdadeira, né? De fã que virou amigo. É muito lindo, muito lindo. E eles têm um carinho muito grande por ela. É isso, é isso. E as pessoas falam, como é que até hoje gosta, como é que hoje você publica, você fala, assim, gente, eu tenho uma vida normal, eu tenho uma vida normal, mas eu tenho uma história de vida, faz parte da minha trajetória de vida, eu não tenho vergonha de nada disso, não. É isso, eu sou menos 10. Você falou tudo. Isso, você falou tudo, uma história. É assim que eu falo. A história que você construiu com eles, que cada uma construiu, é sua. Mesmo que ainda você esteja distante, mesmo que você, talvez, ele está morando num país diferente, que às vezes, pelo dia a dia, correria do trabalho, às vezes não dá pra gente se falar como antes, mas a história que a gente tem, eles conhecem e a gente conhece, que nem a minha com eles, cada um sabe a história, eu sei a história e eu sou realizada por isso. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. É isso de vocês. É um bem que ninguém vai tirar de vocês. Entendeu? Sim, ninguém tira. Já foi construído, né? Já foi realizado. Então, ainda que a gente fique anos sem se ver, tá no coração, tá na mente, porque muitas vezes eu não estou ali, mas ele lembra de mim. Então, para mim, isso não tem preço que pague, porque muitas vezes eu falo, poxa, eu queria, às vezes não dá para mim estar em determinado lugar, não posso viajar naquele momento, mas eu sei que ali, às vezes ele tá ali fazendo uma live, aí tá lembrando de mim, então isso pra mim não tem preço. Às vezes eu não tô nem vendo, alguém vem me falar, falou seu nome, não sei o quê, você fala, não tem preço pra isso. Então, assim, é igual a mim, né? Na live da Rê com o Raymond, caiu um temporal aqui no Rio de Janeiro, mas um temporal e era dia de jogo também, então foi um caos, porque eu ia entrar na live dela, né? Que era a semana do meu aniversário, né? Foi um dia antes do meu aniversário. E aí eu tinha falado com ela, e ela falou, não, você vai entrar com ele. E aí, quando eu cheguei, já tinha acabado a live. Já tinha acabado. E aí eu lembro que eu entrei pela porta, tentei perto da minha porta, não tinha live. Eu fiquei tipo 5 minutos com a bolsa do meu lado sentada no chão da porta. Eu falei, meu Deus, acabou a live. Deus, por que hoje? Eu não tinha entendido. Como é que a gente pede as coisas? A gente pede as coisas assim, às vezes, pra Deus. Na minha vida é muito tudo surreal, né? Passou. E eu fiquei triste, fui tomar meu banho, fiquei triste. Tentei procurar, ela ainda não tinha postado nada. Quando ela postou, ele me feliz aniversário. Me matou. Todo mundo começou a falar. O Raymond falou de você. E aí ela pegou e me mandou ela me mandou exatamente um trecho dele me saudando. Aquilo ali pra mim, eu zerei a vida. Mas eu pulava, eu gritava. Foi o melhor ano de aniversário, né? No dia seguinte foi a comemoração do meu aniversário com churrasco. E eu tava radiante, sabe? A minha pele tava bonita, o meu sorriso tava bonito. Eu amo comemorar aniversários, né? Mas assim, eu ganhei muitos presentes, mas esse presente foi algo extremamente especial, sabe? Saber que o meu ídolo, a pessoa que eu amo, falou, me desejou feliz aniversário, que eu era especial, que eu tinha um lugar no coração dele. E eu fiquei, porque ele também poderia não
sabe? É real, porque existe amor, porque existe história, porque existe carinho, existe troca, existe principalmente respeito. Simples assim, né? Sim, ó, Receber uma deixa eu mensagem, falar gente, de aqui menudo. um privilégio aqui que eu preciso falar aqui na live, né? Não posso deixar de falar, porque um deles acabou de entrar aqui na nossa live. Eu quero mandar um beijo, agradecer o Roy, um beijo, amigo. Saiba que eu te amo. Nós te amamos muito. Você mora aqui no nosso coração, sempre. Morrendo de saudade de você, Roy. Morrendo de saudade. Saudade, muita saudade de você. Saiba disso. Você é muito especial. Te amo, Muito querido. especial, muito querido. Nós amamos muito você. Deixa eu dar um boa noite para todo mundo que está entrando. Ah, ele mandou beijos com o coração. Beijos para você também, Roy. Que lindo. Manda beijo para todo mundo que está acompanhando a gente, que está aqui com a gente. Um monte de gente. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas assim. Tem muita gente aqui. Um carinho de vocês. Obrigada, gente. Ó, mil beijos para vocês, tá? Beijo para todo mundo que está entrando, para todos que entraram. Agradecemos o carinho, as palavras de carinho de vocês. Beijos, Roy. Te amamos. Sem palavras, muita gente entrando aqui na live, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, entrou muita gente aqui, não dá para falar, é tanta gente que não dá para falar o nome de todo mundo. O nome, né? Muito obrigada mesmo. A história da Paulinha, a história dela é linda, tem muita coisa para falar, eu sei que se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã, ficar horas e horas aqui falando, né, que a história sua era uma das mais esperadas, porque a gente sabe que você tem muita coisa linda para contar, né, mas contando assim um pouquinho, a gente já consegue imaginar tudo que você viveu, os sonhos que você realizou, que não tem coisa melhor, né, do que conseguir realizar sonho, principalmente em ter o privilégio aí de estar conversando com o seu menudo preferido e ter o privilégio de se tornar amiga dele também, ser muito especial para você. Verdade. Você coleciona algum material do menudo, foto, disco? Só uma curiosidade mesmo, de fã? Eu tenho algumas coleções daquelas bem antigas, eu não tenho nenhum disco mais deles. Eu espero que eles se perderam, porque a gente mudava muito, né? Logo assim que o separou do meu pai, a gente acabou mudando. Nessa fase do menudo, a gente mudou cada vez mais, então as coisas foram se perdendo no decorrer da minha história, né? Então, eu tenho um disco, mas eu tenho os meus recortes de revista, tenho algumas revistas inteiras, alguns pôsteres, eu tenho bastante coisa que eu guardo numa pasta. Carinho, isso aí é uma das coisas que eu não faço, não. Tem aquele cheirinho de papel velho, né? Aquela revista contigo, que era aquela folha amarela, né? Mas assim, isso. Eu tenho até hoje aí esse carinho, eu guardo esse material comigo. Esse material eu tenho. Eu tinha um boneco. Parece que a gente volta no tempo. Eu tinha um boneco do rei, né? E eu tinha esse boneco, só que aí eu acabei dando de presente. Porque eu acho que foi isso, né? Quando você vê que tem uma pessoa que ama aquela pessoa, né? Aquele ídolo, você tem um objeto que represente ele, nada mais bonito que você presentear essa pessoa que você ama. Então, eu dei esse boneco de presente para a Lourdinha, que era super fã, que é super fã do rei, né? Então, era o boneco que eu tinha na época, né, que eu comprei, e aí eu dei de presente. Então, assim, e recordações, eu tenho os recortes de revistas, e algumas fotos também, né? Fotos da vida real. Muito legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, é uma curiosidade que eu tenho, se você pudesse eu vou fazer uma brincadeira aqui com você, se você pudesse montar um grupo de novo do Menudo nos dias de hoje, quais seriam os 5 integrantes que você montaria? Colocaria assim para montar? Teria que colocar 5, quais você colocaria? Tá, o primeiro, o Raymond, claro. Claro. Ig Melendes, claro. Colocaria o Ashley. Eu amo
ele é Sim. incrível. Como demais. O Ralph. E eu não vou falar isso, não. Ai, meu Deus. E colocaria o Roy. O Roy. Entendeu? Olha que você colocou os, assim, dois que eu amo muito e, assim, o grupo, o Raymond também, aliás, todos, a gente fica sem, mas, assim, você escolheu uma formação, assim, sim, que seria perfeita. Se eu pudesse escolher uma outra, quinta for um outro 5 integrantes, aí eu colocaria no outro, botaria o Raymond de volta. Ela já tá indo pra outra geração, hein? Colocaria o Rei de volta, o Raymond de volta, o Draco. Nossa, o Draco, Sim. Flavinha, meninas da Draco Brasil, vocês fazem um trabalho incrível com o material do Draco. O Draco tem muita confiança nessas meninas. Flavinha, te amo. Poderia deixar de falar dessas meninas aqui nessa live. Eu tenho muita honra de ser amiga dessas meninas. Entendeu? Um trabalho fantástico que elas fazem. Então, eu colocaria nessa segunda geração, sabe? Sendo um pouquinho aí atrevida, fugindo do protocolo. O Raymond, o Draco, colocaria o Johnny. Eu colocaria o Johnny. Colocaria o Melendes. Colocaria o Melendes nessa aí. E. Caramba! Eu colocaria o Ralph junto com eles novamente. Olha só, Raymond e Ralph e Melendes estão nas minhas 2 gerações aí. Muito legal. Muito legal mesmo. Já dá pra gente sonhar, né? Já dá pra gente sonhar. Porque assim, o sonho, eu tenho um sonho de que, quem sabe, alguns integrantes voltem a fazer uma formação, né? A gente tem o Subchame Moto com 3, mas a gente queria que voltassem 5, 6, enfim, para a gente poder ter a oportunidade de ir no show, poder curtir. O Brasil está carente de show, a gente precisa do Subchame Moto aqui, enfim. E a gente não entende que o Brasil não traz um show que a gente ama mais, né? E é isso, somos nós fãs que temos que fazer essa movimentação, né? Essa vinda agora do Ralph, agora o Brasil, uma movimentação bacana. O Raymond vindo ano que vem, uma movimentação extremamente gigantesca. Eu acho que já estava em tempo dele vir e trazer um show, assim, não somente convivência, mas trazer um show pra gente, porque a gente está carente de show e a gente quer ouvir as nossas músicas, quer ouvir as músicas que a gente gosta, quer a música latina, quer a música cantante, quer a música romântica. Está carente disso tudo e é importante para a gente, né, trazer esses shows, né, essa história para a gente de volta, né? Isso vai ser muito bom para a gente, né? Sim, com certeza. Paulinho, queria tirar uma dúvida também com você, que é parecida com a da Damai, só que no outro ângulo. Você deve ter conhecido, imagino eu, assim como você, fã do Menudo, deve ter conhecido muitas fãs de Menudo, muitas Menudettes, né? E para você, tem como você dizer, se não puder ser 5, mas pelo menos 3 pessoas que você conhece até hoje que você acha que são as top de fã, assim, do Menudo? Que nem você falou da que você até deu boneco para ela, porque ela era uma fã, né, muito fã. Se você pudesse me dizer 5, assim, ou no mínimo 3, que você conhece. Eu agora, vai me matar, né? Assim, eu tenho amigas mesmo, eu tenho amigas, não sou só colegas. Tenho colegas que eu conheço, eu tenho amigas do Se eu fosse fazer uma formação de amigas, eu colocaria a Aline, a Flávia, a Soraya, a Suzana. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gente, vou me matar. Eu colocaria... Ai, meu Deus. Eu vou fazer 2 formações, então.
Eu colocaria a Roseli. Fiz 2 formações. Tá. Fiz uma formação. A outra formação eu colocaria a Lourdinha, colocaria a Vaninha, da Gemida, colocaria a Deia, a Cici e... Uou! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu colocaria o Júnior! O Júnior, que é um grande amigo nosso também, eu colocaria. Então, eu fiz 2 formações assim. Tá faltando muita gente, claro, mas eu vou parar por aí e faço, tá tudo bem. Legal, obrigada. Nada. Ai, meu Deus, vou apanhar, tudo bem, mas... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira que a Marta sempre gosta de fazer, para poder animar um pouquinho aqui, um ping-pong com você. Eu vou fazer uma pergunta e eu vou falar uma palavra, aliás, desculpa, e aí você responde. Só para poder descontrair um pouquinho aqui a live. Uma cor. Rosa. Um grupo. Menu. Uma música. Em São João me apaixonei. Qual que é a sua maior qualidade? Ser honesta, eu sinto. Você prefere o dia ou a noite? Travou? Não. Oi? Você conseguiu ouvir? Ouvi, eu falei, o dia. Tá, desculpa, eu não ouvi, acho que cortou aqui para mim. Então, assim, foi mais assim, só para descontrair um pouquinho, mas criei aqui umas perguntinhas aqui, a mais aqui, para descontrair, né? E para finalizar aí, o que você poderia falar, o que o Menudo representa para você? O que ele representa na sua vida, o que ele representou e ainda representa na sua vida? Ai, o Menudo, ele representa amor. Ele representa e vai representar até quando eu subir para o céu, entendeu? Eu acho que eu vou chegar lá cantando uma reprima. E ele simboliza tudo que eu sou. Ele é uma essência especial na minha vida. É uma história que eu carrego com muito orgulho. É uma história de amor, de companheirismo, de lindas histórias, de histórias tristes, de histórias com muitos pontos de interrogações, de histórias de sentimentos, de história de envolvimento e de superação, uma fase extremamente difícil e complicada, mas que foi gerada através da música deles, através de acreditar o sonho. Eu acho que ela caiu, né? Acho que sim. Vamos esperar ela voltar. Voltou? Sim, tinha travado aqui. Agora voltou. Eu conseguia te ouvir, mas acho que eu estava parada, estava travada a minha imagem. Isso, estava travada a sua imagem. Então, o Menudo é uma história que traz muitas coisas boas, assim, traz aquilo que eu sempre falo, né? O Menudo tem gostinho de algodão doce. Porque o algodão doce tem aquele gostinho belo doce, mas que ele vai comendo e vai deixando só a memória. Quanto foi bom ter aquele doce na sua boca. Eu sou muito privilegiada de poder contar essa história, poder fazer parte dessa história, ter feito parte da história da geração Menudo,
dele, que eles estiveram no meu íntimo também. A gente pôde tomar, teve alguns momentos difíceis dentro dessa relação, mas superou que o amor, que o respeito, que a boa palavra, que a boa conversa, a segurança tomou conta muito mais, a desconfiança do que as coisas. Algumas pessoas nesse meio ainda existem pessoas que falam que ainda insinuam algumas coisas, e isso é uma coisa muito comum, porque todas nós somos iguais, todas nós somos mulheres adultas, eu sempre vou repetir isso, e amamos cada um deles nas suas singularidades, nas suas particularidades. Umas têm o privilégio de conhecê-los, estar perto, outras ainda não, mas se sonham, se acreditam, vai acontecer, sabe? Vai acontecer. Eu estou desde muito tempo esperando a volta do Raymond no Brasil. Eu tive algumas vezes nos Estados Unidos, mas em momentos diferentes. Mas eu espero a volta aqui no Brasil. Eu vou voltar a realizar esse sonho, que é poder abraçá-lo, poder estar com ele, poder assistir o show dele, poder ouvir a boa música dele, ver o artista que hoje e que ele está se tornando cada vez mais. Então, assim, para todas as mulheres, continuem acreditando no amor, acreditem no amor de verdade, acreditem que é possível, façam as convivências virtuais, façam as convivências presenciais, vivam, vivam, porque o estudo, ele não é nada mais. Eu costumo dizer que quando eu escuto a festa vai começar, né? A música Festa vai começar e todas as melodias, porque toda vez que eu escuto tudo é uma festa, tá? E eu tenho uma tradição comigo, praticamente quase todo dia, quando eu acordo de manhã, eu tomo meu banho e tal, porque é o dia que eu estou em casa e eu gosto muito de ficar na minha casa. Eu boto menudo de manhã. Ui, perdão, gente. Eu boto menudo de manhã cedo para tocar. Eu literalmente faço isso. E aí a primeira música que eu escuto é A Festa Vai Começar. Porque é uma das músicas que é dançante, é alegre, traz amor, traz paz, traz alegria. E é isso, gente. Quero ser, mas quero ser, dá uma dorzinha no coração. Então eu evito literalmente de escutar Quero Ser. Eu evito mesmo escutar para não doer. E eu gosto muito da música, às vezes, é uma das músicas marcantes. Já tive o privilégio de ouvir ele cantar, ela pessoalmente. A letra dessa música é algo que toca no meu. E eu sempre vou falar disso, eu sempre vou falar de amor. Então, o menudo para mim é falar de amor, é falar de cada um deles com todo carinho, com todo respeito. E muito amor. É isso, muito amor para vocês. Carinho. É um privilégio conhecer vocês. É muito bom a gente ter essa união entre a gente. Isso é muito importante. Daqui para frente é isso. Obrigada, Paulinha, obrigada pelo seu depoimento, por você ter passado aí um pouquinho aqui com a gente, ter participado aqui da live, para a gente ter conhecido também um pouquinho melhor você, a sua história, que é linda. Parabéns por tudo aí que você realizou, pelos seus sonhos, e que venham muito mais, né, que você consiga realizar mais sonhos ainda, porque eu sei que sempre tem sonhos, a gente realiza um, mas sempre tem mais, né? Obrigada aí por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, contando um pouquinho da sua história. E é isso, queria te agradecer imensamente aí, espero te conhecer pessoalmente aí, quem sabe aí no show do Raymond o ano que vem, né? Que ele vai estar vindo aí pro Brasil, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai estar lá, todo mundo. Olha, hein, Raymond, venha para fazer esse show, hein? A gente está te esperando, e a gente, com certeza, a gente vai gostar muito, a gente vai se divertir bastante, vai ser incrível ouvir esse artista cantando pra gente aí com todo carinho. Com certeza, vai ser tudo Paulinha, de bom. Também te agradecer, assim, por você compartilhar essas experiências incríveis, fiquei toda arrepiada. É sempre muito bom, né? Assim, é algo que nos fortalece, sabe? Assim, nos enche de alegria. Então, eu queria agradecer você por estar aqui conosco hoje, né? Ter aceito o convite. Obrigada mesmo.
agradeço vocês com todo amor e todo carinho. Eu vou tentar escrever aqui a página do Raymond para vocês me seguirem e me acompanhar. Ainda está tudo no comecinho. Lembre que essa página é totalmente dedicada a ele. Antes de eu criar, eu mandei uma mensagem para ele, pedi essa permissão, né? Eu faço as coisas até para não, né? Porque eu sei que ele tem uma produção toda por trás, todo o trabalho que ele faz, e ele autorizou e agradeceu esse carinho. Então, essa página está sendo carinho. É uma página para a gente brincar, eu compartilho o que ele gosta, eu pego algumas coisas, falo alguma coisa, e às vezes é tudo uma brincadeira, porque ele me dá de representação aqui no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser uma fã que representa o Raymond aqui no Brasil, né? Aos meus olhos. E é isso, gente. Eu que agradeço, foi uma noite incrível. Muito obrigada, as perguntas maravilhosas, eu curto ler todas elas. Obrigada pelo carinho, por ouvir um pouco da minha história. Sabe que eu falei com todo o meu coração mesmo. Seria uma questão de nada, de magoar ninguém, pelo contrário, eu só quero dedicar essa noite de hoje a todas vocês. Vocês fazem um trabalho incrível. As páginas de vocês são lindas, eu sou apaixonada, eu curto, eu ouço, eu compartilho. Vocês veem que o tempo todo eu estou lá, eu sou muito obrigada nas páginas de vocês. Parabéns por essa união, pelo trabalho. Vocês têm muitas vendas, que vocês façam muitas conferências. Infelizmente, a próxima aí com o que vocês vão fazer, eu não vou poder participar, né? Mas outras eu vou participar com certeza. E assim, vai para Peru, vamos. Eu estou quase. Sim, com certeza. Mas é isso. Muito obrigada. Tá? Com muito carinho que eu participei com vocês, tá? Foi um prazer imenso conhecê-las e a gente vai continuando se falando, tá bom? Eu vou colocar aqui. Obrigada. Qual o nome da minha página lá do Raymond? Isso, aí coloca o nome da página aí para o pessoal seguir. Qual que é o nome da página para a gente divulgar e para o pessoal seguir? Tá. Botão. Peraí. Aí depois eu vou salvar a live e aí a gente coloca também nos comentários a página para aí para o pessoal identificar e é só clicar na página e aí segue. O Deveca _ Azevedo _ Raymond. É uma página que a Paulinha fez em homenagem ao rei Azevedo. Não? O Deveca. Ah, tá. É do Brasil. Azevedo. Ai, gente, a pessoa não entende nada. Aí a página. Eu acho que elas vão conseguir voltar. Peraí. Essa é a minha página. É o Deveca aqui do Brasil, né? Ah, tá. Eu estou seguindo a página, eu vou colocar ela aqui nos comentários depois, quando eu salvar a live, que aí o pessoal já identifica, eu vou marcar a página também aqui, e aí o pessoal, depois, na hora que vocês forem ver a live, vocês já identificam a página Odeveca, que é do Brasil, que a Paulinha fez em homenagem ao Raymond, para vocês seguirem. Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos que entraram na live, foram muitas pessoas que entraram. Um beijo, obrigada pelo carinho, apoio de sempre. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Marta. Queria agradecer a Carmen também, do Chiclete de Amor, que está aí também sempre apoiando a gente. Obrigada, Marta, do Menu do Amor Eterno. E seguimos juntos nas realizações dos nossos sonhos. Só antes de finalizar, lembrando que no dia 8 de outubro a gente tem uma convivência virtual com o MDO Pablo Portillo. Então, quem quiser participar, ainda dá tempo, pode mandar mensagem aqui para a página minha ou para a página da Marta, tá? Para vocês saberem mais informações. A gente espera todos vocês lá. Muitos beijos a vocês. Manda um beijo pro Raul. E ó, sim, com certeza. E ó, nós vamos estar semana que vem com mais uma live
de entrevista com uma fã, com outra Menudete que vai estar aqui, e aguardem porque a gente tem novidades aí nas lives, nós temos uma história muito linda, uma história de amor, aí algumas coisas assim que o Menudo já fez, que ele continua fazendo, que eu não posso falar ainda, mas tem lives aí também que vocês vão gostar muito de ver, então fiquem ligados aí, tá bom? Obrigada, Paulinha, mais uma vez, beijo. Obrigada, Marta, obrigada a todos que entraram, e até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima.